30 mil, Thiago, dá para abrir uma farmácia de pequeno porte? A resposta é... Eu vou esclarecer para vocês nessa live, então fica até o fim que eu vou te falar se dá ou não para tu montar tua farmácia com 30 mil, tá bom? Então fica aí comigo e no final eu vou te explicar um passo que você vai entender certinho o que é que você vai fazer nesse passo, tá bom? Show de bola? Então fica aqui. Cleiton, Orçaí, áudio ok, Marcelo Ribeiro, boa noite, Tiago Trindade chegando por aqui também, Marcelo Ribeiro, beleza? Gederson de Maceió, Alagoas, representando, show de bola, a galera aí do Nordeste. Dizendo de Nordeste, Gederson falou aqui, não sei se vocês viram, a lua hoje aqui no Nordeste tá bonita demais, tá gigante, grandona, vermelhona, uma luazona, a gente fala aqui que é a lua cheia, né? Lua cheia, lua de lobisomem, como o pessoal, quando eu era gurizinho, contava esses contos aí de lobisomem, a gente ficava no medo, rapaz. Até que alguém descobriu lá que pegaram o lobisomem, deram uma surra e todo mundo, ninguém mais ficou com medo. Olha, Gerson, tá linda, pois é. Lúcia também de Alagoas, bacana, show de bola. Gente, olha só, vocês estão aqui, a lua tá linda e eu tenho um recado também lindo para dar para vocês. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam na Semana da Montagem de Farmácia. Olha, se esse aquecimento já tá fervendo a cabeça de vocês, a Semana de Farmácia então vai ser incrível, beleza? Eu tô preparando aqui, separando conteúdo top das galáxias para essa semana. Lembrando que aqui essas lives é só o aquecimento, o bom da boca mesmo, a parte melhor para todo mundo ficar aqui fera, bicho mesmo, está na Semana da Montagem de Farmácia. Vai acontecer do dia 5 a 9 de abril. Quem tá aqui comigo que já se inscreveu, bota assim, ó, inscrito. Só pra eu ver quem é que já tá inscrito aqui, tá bom? Bota assim, ó, inscrito. Quem já se inscreveu na Semana da Montagem de Farmácia, bota aí, ó, inscrito. Só pra eu perceber que quem já, só pra eu ter uma noção aqui de quem já se inscreveu e quem ainda falta se inscrever, tá bom? Kleberson inscrito. Juliana Gomes, boa noite. Rosilane, Lúcia inscrito, Marcelo Ribeiro inscrito, Juliana Gomes inscrita, Cristiane Matos inscrita, Leinara Rosa inscrita, Vitor inscrito, Júnior Rodrigues inscrito, show de bola. E quem não se inscreveu, gente, tá no Instagram, vai lá no bio, na bio e tem o link para se inscrever, tá bom? Quem tá no YouTube, Facebook, tá na descrição aqui, ó. E se inscreve, tá bom? Marcelo Falcão, inscrito, Uberlândia, Minas Gerais. Show! Gederson Filmarques, inscrito. Josi Batista, inscrita. Show de bola! Beleza, então, vamos lá. As inscrições estão abertas aí, então corre para se inscrever. E olha, a aula de sexta a gente falou como aumentar as vendas de uma farmácia. Então, se você não assistiu essa aula, se lhe interessa, vai lá. Como que você vai aumentar as vendas de uma farmácia, tá bom? Foi a aula que a gente fez na sexta-feira. Dalia Santa inscrita, show de bola, beleza. E aí, já que vocês estão inscritos, né? Então quem tá inscrito já é bicho. Já tá me acompanhando aqui há mais tempo, já tá fera no assunto. Aqui na Bahia, aqui no Nordeste, não sei quem é de Alagoas aí vai me falar. Se é só aqui na Bahia ou se é no Nordeste também. A gente tem um costume de falar quando a pessoa mancha do assunto, quando a pessoa conhece um assunto, a pessoa é fera. Ó, fulano ali é fera, fulano ali é bom, fulano ali é bicho. E aí, por isso, quem aqui já assistiu alguma live minha, alguma aula minha dessa semana de aquecimento, já tá fera em um assunto, correto? Então, bota aí, ó, pra eu ver que você já assistiu, bota assim, ó, bicho. Só pra eu entender que você já assistiu outras lives minhas aqui, tá bom? Então, Lúcia fala que lá na Lagoas também, o pessoal que é bom, o pessoal fala que é bicho, né? Quando a pessoa conhece aí um assunto. Então, se você já assistiu outras aulas minhas, bota assim, ó, bicho, tá bom? E quem tá assistindo a primeira aula hoje, a primeira live de hoje, da semana, né, do aquecimento, quem tá assistindo a primeira, bota assim, ó, novo, tá bom? Então, quem já assistiu outras aulas, escreve aí, ó, bicho, tá bom? Então, Lúcia, tá fera, tá bicho, show de bola. Vamos ver quem tá mais bicho aí. Marcelo já tá bicho. Rosilane novo. Seja bem-vinda, Rosilane. Leinara Rosa, bicho. Phil Marques, bicho. Luiz Campos tá entrando por aqui. Juliana novo. Kleberson Oliveira, bicho. Já assistiu outras aulas. Então, Luiz, quem
já assistiu outras aulas minhas desse aquecimento da semana da montagem, bota aí, ó, bicho, tá bom? E quem é a primeira aula, bota assim, ó, novo. Show? Então vamos lá, gente. Rosilane, show de bola, seja bem-vinda. Beleza, gente. Então, eu vou me apresentar, tá bom? Eu sou Thiago Miranda, eu sou farmacêutico de profissão, tá bom? E eu sou proprietário de farmácia desde 2015 que eu tenho a minha farmácia. Então, quem tá aqui passando em feira aqui, tá bom? Feira de Santana, Bahia, a cidade do sertão aqui, certinho, pode conhecer minha farmácia lá dentro do terminal. Então, a partir de 2016 eu comecei a fazer conteúdo para ajudar colegas que também estavam enfrentando problemas com as farmácias dele. O que é que acontece? Eu tive muitos colegas que no decorrer da vida montaram farmácias e faliram, e isso me deixou muito triste, mas muito triste mesmo. Por quê? Porque o pessoal saía do seu ramo, da sua empresa, e aí abria a loja e chegava lá, falia, falava, mas rapaz, que besteira o cara fez, abriu uma farmácia, não sei pra quê. E aí, isso me deixou bastante triste. Mas quando foi em 2015, eu virei a chave e aí eu consegui montar minha farmácia e depois eu percebi onde é que meus colegas erraram. Por quê? Porque eu caminhei pelo mesmo lado que eles. Mas aí eu consegui comprar vários cursos, aprender várias coisas de várias áreas que não tinha nenhum curso voltado especificamente para a área de farmácia. E foi quando eu decidi passar esse conhecimento para meus colegas. Então, eu passei o conhecimento aí para meus colegas de 2016 até agora 2020. 2020, eu percebi que eu poderia ajudar ainda mais pessoas, tá bom? E eu montei um curso, tá bom? O Como Montar Farmácia, certinho? E aí, para vocês terem ideia, eu já venho ajudando mais de 70 pessoas a montarem farmácias. Tiago, qual o objetivo de tu ajudar essas pessoas a montarem farmácia? Porque, teoricamente, eles vão ser teus concorrentes. Sim, só que o que é que acontece? Hoje, para você ter ideia, eu recebi da aluna, eu esqueci o nome dela, é Daiane, foi Daiane e... Eita, Tiago, eita... É lá de Goiás, esqueci o nome dela. Mas enfim, ela tava falando comigo o seguinte, Tiago, pense que o pessoal fica numa alegria porque minha farmácia tá na região que eles moram. E isso é meu objetivo. Meu objetivo, gente, não é chegar por aí e querer ajudar, ganhar dinheiro e tal. Não, meu objetivo é ajudar as pessoas. E como é que eu faço? Eu percebi que a minha farmácia, eu pude ajudar diversas pessoas que estavam ali buscando conhecimento, diversas pessoas que estavam ali querendo conhecer sobre medicamentos, que não sabia nem um básico ali para ajudar o pai, ajudar a mãe que está fazendo uso de medicamento. E com minha farmácia eu consegui ajudar todas essas pessoas. E eu queria que toda a população brasileira tivesse acesso a isso, mas infelizmente eu não posso abrir a farmácia em todos os lugares do Brasil. Aí eu falei, pois é, então como é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar pessoas a abrir farmácias e aí essas pessoas vão ajudar as outras. Então isso é que me motiva, isso é que faz eu estar aqui com vocês dando essas aulas gratuitas, isso mesmo, que é para que vocês montem a farmácia de vocês e ajudem as pessoas que estão na região. Assim como minha aluna, ela falou assim, Thiago, o pessoal, independente do preço que eu botar na minha farmácia, o pessoal compra porque eles ficam tão alegres de ter uma farmácia lá que eles já é um jeito deles me parabenizar, né? Comprando ali comigo. Então, eles estão ali comigo numa alegria por eu estar ajudando eles ali e estar com a minha farmácia lá. Então, é isso que eu quero trazer para toda a população do Brasil. Você montando a sua farmácia no lugar que você está mesmo, no lugar que você mora e fazendo a mudança para essas pessoas, tá bom? E isso é que me motiva e é isso que me traz estar aqui ajudando vocês. Por quê? Porque vocês vão cumprir essa missão maior, que é levar o conhecimento da farmácia, levar a farmácia para a população que necessita, a população que está aí contigo no seu bairro, aquele idosinho que por vezes não consegue ir no centro ou na cidade vizinha comprar um medicamento e você abriu a farmácia e ele está comprando com você. Então é por isso que eu estou aqui, tá bom? Beleza? Isso é que me motiva. Show de bola? Então você já me conhece agora, certinho? Então a gente vai agora pro conteúdo para ensinar vocês, né? Para tirar essa dúvida que tá aí muita gente que trazendo. 30 mil, Thiago, eu consigo montar uma farmácia pequeno porte? Essa dúvida, gente, só lembrando, foi de F. Caroline. Ela me passou essa dúvida, então eu recebo diversas dúvidas. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de escrever uma caixinha minha, só que nem sempre no decorrer do dia eu consigo estar respondendo aquelas caixinhas. Aí o que é que eu faço? Eu reservo e aí eu trago para essas lives também e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Quando o conteúdo dá pra gente dar uma live toda, a gente esboça
essa live toda com conteúdo. Quando não dá, a gente divide aí, bota 3, 4 perguntas e a gente continua a vida, tá bom? Beleza? Então, Lúcia tá botando muito bom, Luiz Campos, muito bacana, show de bola. Beleza, gente? Então vamos lá. O que é que acontece? Thiago, para montar uma farmácia, que danado é esse? O que é montar uma farmácia aí com 30 mil? Pois é, montar uma farmácia com 30 mil, gente, para vocês que estão chegando agora no ramo de farmácia, vocês que estão chegando aqui agora comigo, basicamente montar uma farmácia com pouco investimento. E aí, a farmácia de pouco investimento não quer dizer que ela não tenha lucro ou que ela vai dar pouco lucro. Ela quer dizer que você não precisa ter rios de dinheiro na montagem dela, tá bom? É uma farmácia que você vai investir pouco no início, mas vai te dar um retorno muito grande e você vai ter, no longo prazo, um bom faturamento, beleza? E aí, para você compreender como é que você consegue, né? Se você consegue montar essa farmácia com 30 mil reais, para você compreender isso, você precisa entender o seguinte, que você precisa aplicar um determinado valor para cada etapa do processo. Então, para você montar sua loja com 30 mil reais, você tem que aplicar determinados valores em cada etapa do processo. Se você não tiver esse ajuste nas etapas do processo, o que é que acontece? Você não consegue montar a sua loja com 30 mil, tá bom? Para você ter ideia, 30 mil é um valor sim baixo, mas é suficiente para começar, tá bom? O 30 mil é aquele carro velho, né? É o chamado carro velho. Thiago, que danado é esse de carro velho? Carro velho, gente, não agrada ninguém, mas deixa todo mundo contente. Por quê? Porque o carro está te deslocando de um lugar para outro. E é isso que importa. Então, a farmácia também com 30 mil é uma farmácia que você não consegue, não é aquela farmácia gigantona, mas é um valor que é suficiente para você montar a sua loja e dar o seu pontapé inicial. E daí sim, você consegue, com as técnicas que eu vou te ensinar, as técnicas que eu te ensino, tá bom? Lá no nosso curso Como Montar Farmácia. Aqui durante as aulas também a gente passa algumas técnicas para você, que é justamente para você ir ampliando esse valor. E no decorrer do tempo, você tá com um mix bem variado. Assim como um colega meu aqui começou com 15 mil reais, para você ter ideia. E hoje ele já fatura mais de 70 mil. Então, para você entender que é sim possível. É um valor, gente, que é um valor baixo para começar, tá bom? Mas é suficiente, desde que você aplique o valor exato em cada etapa do processo. E fica aqui comigo até o final, que eu vou te falar um passo já para você já ir anotando e aplicar nesse seu negócio, tá bom? Beleza? Show de bola? E quem tiver dúvida, vai deixando a dúvida aí. Jefferson Oliveira chegou aqui, Geordano, Edinho já tá botando aí a dúvida. Thiago, esse 30 mil que você fala é só para compra de medicamento? Não, Edinho, é 30 mil total, tá bom? Se você tem 30 mil reservado só para compra de medicamento, melhor ainda. Thiago, mas eu tenho 60 mil, essa live não é para mim? Calma. O que é que você faz? Você multiplica os 30 por 2. Então, quando você vai olhar que na maioria das lives, quando eu estou explicando, eu gosto de explicar por porcentagem. Por quê? Eu te dou um valor, porque tem gente que precisa saber ali o valor exato, palpar o valor, mas eu te falo sempre em porcentagem. Por quê? Porque independente do seu valor, Thiago, eu tenho 1 milhão para investir. Pega essa porcentagem que eu vou te dar e aplica ela no teu negócio. Thiago, eu tenho 80 mil. Pega a porcentagem que eu vou te dar e aplica no teu negócio. Thiago, cadê essa porcentagem? Não vi aqui ainda. Porque eu te falei que eu vou te dar um passo lá no final. Então fica comigo até o final que eu vou te dar esse passo, te explicar esse passo aí para que você já compreenda que sim, é possível e ainda o passo a passo que eu vou te passar aqui, que eu vou te explicar aqui, te esclarecer, tá bom? Beleza? E agora, deixa eu te falar o que não é 30 mil, o que é que você não consegue montar com 30 mil. Se você acha que vai montar uma farmácia com 30 mil reais e faturar 1 milhão, você pode sair dessa live agora. Pode sair mesmo dessa live, porque você aplicando 30 mil, você não consegue faturar 1 milhão, beleza? Thiago, quer dizer que é impossível faturar 1 milhão? Não, com 30 mil você não consegue, mas com o passo, com o decorrer dos dias, você vai conseguir. Mas no mês que você abrir a sua loja, se você acha que vai faturar 1 milhão investindo 30 mil reais, essa live realmente não é pra você, beleza? Você vai pra outro lugar lá que o cara faz no videogame, sei lá onde, e consegue. Mas aqui eu tô te falando o que é que a gente tá ali no dia a dia, o que eu tenho
passado para os meus alunos, o que eu tenho vivido na minha vida, o que eu tenho vivido com os meus colegas que possuem loja. Sim, então é isso que eu quero te falar aqui. Se você fica sonhando aí, então tá no lugar errado. Aqui a gente fala a real mesmo, beleza? E vou te falar uma coisa. Thiago, por que tu me fala que se eu investir 30 mil hoje, eu não consigo amanhã faturar 1 milhão? Porque, gente, o faturamento é proporcional ao investimento. Se tu, imagine, se faturasse, se cada 30 mil investido faturasse 1 milhão, cara, rapaz, eu acho que não tinha mais milhão, que não tinha mais número que coubesse na minha conta. Se for a cada 30 mil investido faturar 1 milhão, então entenda que o que eu estou trazendo para você é o que você de fato vai usar. Não é o que, Thiago, por que tu não fala isso para tu vender? Por que tu não fala isso para eu ficar aqui na tua live? Não, o meu objetivo aqui é te falar a real o que acontece. Porque se tu tá sonhando, eu vou chegar ali, investir 30 mil reais, vou assistir a aula de Thiago, eu tô com 30 mil aqui, ó, e eu vou faturar 1 milhão. Então, não é bem assim, certinho? O que a gente explica aqui é o que você sim pode aplicar na tua loja, aplicar no teu negócio, aplicar no teu projeto. Então, a gente já te fala o certo aqui para que tu já entenda a live e fala assim, não, realmente, eu tô aqui, eu já compreendi isso, eu vou seguir o barco aí, beleza? Então, vamos lá. Thiago, estou abrindo drogaria, tá no lugar certo, é bem complicado, mas vai dar certo, papelada demais. Não é complicado não. Fica aqui com a gente que você vai ver como a gente troca aqui e esclarece tudo rapidinho, tá bom? Tudo em miúdos e aí fica tudo mais fácil, mais simples, beleza? Agora, eu vou te falar uma coisa. Por que saber que montar a drogaria com 30 mil reais vai mudar a sua perspectiva? Sabe por quê? Porque, gente, esses 30 mil que eu tô dizendo aqui nessa aula de hoje, que foi a dúvida lá de F. Caroline, na verdade, é você compreender que você pode ajustar o valor que você tem disponível. Thiago, eu tenho 40 mil disponível. Dá para montar? Dá. Thiago, eu tenho 20 mil disponível. Vamos aqui, aplica comigo aqui essas etapas que eu vou te falar e você consegue montar ali. Para você ter ideia, nesse instante eu vou falar agora não, daqui a pouco eu falo, tá bom? Daqui a pouco eu falo. E aí, para você, isso tudo que eu tô aqui trazendo para você é para dizer que você pode, você consegue, você é capaz. Então, fica com a gente que eu vou te falar daqui a pouco o passo para você já ir implementando, beleza? E aí, você precisa entender quando eu te falo aqui, ó, por que saber montar com 30 mil vai mudar a perspectiva? É porque quando você aprende a montar a farmácia, você facilita lá na implementação. Se você não tem um processo, se você não tem um protocolo, se você não tem um passo a passo, uma metodologia, vai dificultar muito lá pra frente. Então, o que você precisa entender que para você montar sua farmácia com 30 mil, você consegue dentro de uma metodologia. Você vai aplicar essa metodologia e isso sim facilita na hora de você implementar. É como se você fosse pegar o carro e fazer checklist. Olha, eu vou viajar hoje, então eu preciso olhar pneu, combustível, bateria, vela. Olhei tudo isso aí, então a viagem vai ser segura e tranquila, tá bom? Aí se você esquece, não olha nada, aí você fala, não, eu vou viajando, se furar o pneu, eu conserto. Se faltar gasolina, eu boto. Se a bateria arriar, eu ligo pro mecânico. E enfim, então não é uma viagem tranquila, você não vai ficar tranquilo ali. É a mesma coisa de você, quando você quer montar uma loja ali, e você não tem um passo a passo. Então, quando você tem um passo a passo, isso facilita a sua implementação. E eu tô te falando que é interessante você saber montar com 30 mil reais, vai facilitar a sua perspectiva, vai mudar a sua perspectiva, porque é um valor razoável de se conseguir. 30 mil reais é o quê? É um carro usado. Eu não vou dizer, não é um carro novo. Um carro novo hoje é em torno de uns 80 mil. Não é um carro velho, o carro velho você consegue em torno de 20 mil, mas é um carro usado, um carro, sei lá, 2015, 2014, enfim. Então, você consegue aí 30 mil, um valor razoável para você conseguir ali, certinho? Então, por isso que é interessante você saber, aprender a montar aqui agora com 30 mil, que aí vai mudar a sua perspectiva de valores necessários para você montar a sua loja. E agora, como eu te falei, eu vou dar um exemplo, né? Que semelhantes aí, que você pode falar, poxa, eu vi esse exemplo aí, Pois é, o primeiro exemplo é minha aluna Lohane, a número 1, né? Aqui, a farmácia número 1 é dela, então ela foi a minha primeira aluna a montar a farmácia, ela montou a farmácia agora em maio de 2020, né? Tem quase um ano aí a farmácia dela. E ela montou com aproximadamente esses 30 mil reais. Salvo engano, foram 27 mil, acho que foi isso. Então, ela conseguiu montar com um valor baixo, um valor razoável. Quando ela me passou os dados
do estudo de viabilidade dela, né? Eu avalio os estudos de viabilidade dos meus alunos, e aí eu falei, Lohane, fecha o olho e entra nessa loja. Fecha o olho e entra. E hoje ela já está faturando próximo aí de 90 mil reais. Então, realmente, por mês. Então, realmente, aí sim, ela chega no 1 milhão no ano, certinho? Mas ela tem um ano já começando. Então, ela não tem 1 milhão hoje, ela tem um ano, nessa perspectiva daqui a um ano, aí nesse ano aí, ela consegue chegar no 1 milhão anual, beleza? Tem também outro exemplo aqui, foi um colega que eu ajudei a montar a loja dele, certo? Ele montou a loja, pasme, com 15 mil reais. Imagine, você imaginou, pensa aí, pense agora, quero que você seja sincero, quero que você seja sincera. Você imaginou que alguém no Brasil conseguiria montar uma farmácia com 15 mil reais? Bota aqui, se você imaginou, você bota assim, ó, imaginei. Se você nunca imaginou isso, você bota assim, ó, nunca, tá bom? Você já imaginou que alguém poderia montar uma loja, uma farmácia com 15 mil reais no Brasil? Bota aí, ó, se você já imaginou, bota assim, ó, imaginei. Se você nunca imaginou isso, bota assim, ó, nunca, tá bom? Só pra eu ver. Então, Lúcia, não, nunca imaginou. Beleza. Juliana, Luiz Campos, nunca. Thaís, nunca. Juliana, eu tenho medo de não vender nem uma de pirona, quem dirá ganhar 1 milhão? Pois é. Lúcia, tem quanto tempo que abriu? Marcelo Ribeiro, nunca. Sara, nunca. Pois é, gente. Então, realmente você olha assim, pô, Juliana, já imaginei, beleza. Então, pra você ter ideia, quando a gente que tá nesse ramo, a gente percebe quando é vantagem, quando não é, quando dá, quando não dá. Só que, se você imagina a perspectiva quando você fala assim, poxa, mas não dá. Eu também pensei isso. Sabe por que eu pensei isso? Porque eu trabalhava numa farmácia que ela tinha 400, 600 mil de estoque, a depender da loja. Tinha loja que tinha mais de 1 milhão de estoque. Aí eu falava, poxa, para eu montar uma farmácia tem que ter pelo menos esse 1 milhão aí. Só que no decorrer do dia a gente percebe que você pode começar com pouco. E hoje até falei algumas aulas dessa semana, né, semana passada, eu já expliquei até como é que você pode começar, como é que você vai abordando. Inclusive, na aula de amanhã ou de quarta, eu vou estar explicando sobre isso. Beleza? Então, vem amanhã também. Fica nessa aula de hoje, já aprende hoje os 30 mil e já vem amanhã para você entender essa perspectiva, como é que a gente faz para você conseguir montar sua loja mesmo com pouco dinheiro, tá bom? Cristiane Matos também falou que nunca imaginou. O Hilda Nunes, muito pouco. Sinara, como é que fica as despesas fixas? Vamos ver. E aí, gente, para você ter ideia, uma grande rede aqui na minha loja, da minha cidade, ela tem mais de 35 anos de mercado. Para você ter ideia, a pessoa montou uma grande rede, sabe com quanto? Zero. Há 35 anos atrás, a pessoa tinha R$0 para investir. Zero mesmo, zero. E sabe o que é que ele fazia? Ele comprava numa farmácia o medicamento e entregava para o cliente. Sabe quanto ele ganhava? O frete. E aí, com o passar dos dias, ele começou a negociar um desconto com a farmácia. O proprietário dava um desconto para ele porque ele comprava em grande volume. E ele ganhava, além do desconto, o valor da entrega. Então ele passou a ganhar o desconto e o valor da entrega. E aí, gente, quando pensa que não, hoje, para você ter ideia, hoje ele deve ter umas 20 lojas em feira, 18 mais ou menos. Tem muita loja hoje. Ele tem 35 anos com farmácia. Mas você duvida que quando ele estava lá, no primeiro dia, na primeira entrega dele da bicicletinha, ele não, na cabeça dele já falava assim, ó, eu tenho uma farmácia. Mesmo com zero, mesmo sem ter o lugar, na cabeça dele, na perspectiva dele, já tinha uma farmácia. Então, é isso que eu quero trazer para você, que você sim consegue, que você pode montar sua loja com a metodologia certa, com os valores apropriados e sabendo dosar, usar cada valor da forma que a gente vai te passar aqui, tá bom? Beleza? E aí, você deve estar pensando bem assim, pô, Thiago, eu não sei quais itens comprar. Tu tá falando aqui que eu vou montar uma loja com 30 mil reais e tal, mas eu nem sei quais itens comprar. Pois é, o valor dos itens a comprar, eu vou te falar daqui a pouco o que é que você vai compreender na hora que você fazer sua compra, tá bom? Então, não se desespera agora não. Agora não é hora de desespero, agora é hora de entender que você sim consegue montar sua loja mesmo com valor baixo do início. Aí você deve estar se perguntando, pô, Thiago, mas eu não conseguirei competir com essa massa existente.
Pois é, gente, o mercado não é competição, o mercado não é concorrência, o mercado é colaboração. Por exemplo, eu não ganho de todas as farmácias, mas eu também não perco de todas. Então, tem farmácia que eu vou ganhar, então tem um produto que só eu consigo vender mais barato. Já tem outro produto que eu vou conseguir vender mais caro. E o que é que eu faço? Eu vou brigar de igual ali, disputando? Não. Se eu não consigo ganhar nesse produto, eu corro para ganhar no outro. E se eu não consigo ganhar em produto nenhum, o que é que acontece? Eu foco para melhorar meu atendimento, eu foco para entregar para o cliente, além do medicamento, uma outra coisa que aí vai agregar na saúde dele, na vida dele. Então, isso que você precisa compreender, que mesmo que você imagine, Thiago, eu não vou competir com as farmácias existentes porque elas vendem barato e tal, você pode incrementar outras coisas na sua venda. Hoje eu fiquei tão feliz com minha aluna que ela tá lá na cidade de Goiás, lá em Goiás, né? Não lembro qual foi a cidade dela. E ela falou, Thiago, aqui basicamente eu quase que não preciso dar desconto. O cliente fica tão alegre que a farmácia está aqui que ele compra de qualquer valor. Ele compra assim, ó, sem desconto nenhum, pelo bairro aqui que eu tô. E eu ainda consegui um contato com outra loja, com uma empresa lá, e eu vendo para eles com desconto. Para a empresa lá, eu vendo com desconto, porque é um volume grande, tal. Aí eu falei assim, mas você faz algum diferencial? Tem que trazer diferencial e tal. Eu fui, né, já orientar ela para algumas coisas, o que ela podia fazer. Ela nessa pandemia não tá podendo fazer algumas coisinhas aqui, mas eu tô fazendo isso. Falei, pois é, então além disso, a gente pode implementar essas duas coisinhas. Ela, pô, realmente tal. E aí, ou seja, mesmo que você não consiga competir ali de igual para igual com as farmácias já existentes, mas você traz um diferencial. Por exemplo, se você estiver na cidade de Feira de Santana e precisar de um atendimento clínico farmacêutico, não tem nenhuma farmácia melhor do que a minha. A minha farmácia é que melhor vai te dar essa orientação. E eu falo isso sem nem pestanejar, de olho fechado mesmo, bem tranquilo, beleza? Então, esse é meu diferencial. Você precisa ter um diferencial. Thiago, eu sei atender o cliente, eu sei contar piada para o cliente. Conta piada para o cliente e deixa ele na tua loja. Então você precisa trazer um diferencial, beleza? Isso é você competir com as farmácias existentes, você não precisa competir com preço. Quando a gente fala assim, eu não vou competir, só lembra de preço. Lembra que a farmácia, existe muitas outras coisas agregadas àquilo, beleza? Aí você ainda agora deve estar também se perguntando, Thiago, mas será que eu vou ter lucro? Pois é, na metodologia que a gente ensina, você consegue pelo menos 10% de lucro em cima do seu faturamento. Então, pode ficar bem tranquilo que você sim, seguindo a minha metodologia, você vai conseguir chegar no lucro, beleza? Então, vem para a semana da montagem da farmácia que eu te falo como é que você faz aí para seguir essa metodologia e também ter um bom lucro na sua farmácia, tá bom? E agora, antes, eu vou te falar o seguinte, muita gente quando vai montar a farmácia, com dinheiro pouco, com 30 mil para investir e tal, 30 mil, eles fazem algumas coisas que atrapalham mais do que ajudam. E aí são jeitos errados que as pessoas fazem para montar a farmácia. E eu vou te falar aqui agora, beleza? Olha o que acontece. Às vezes a pessoa quer montar a farmácia com estoque errado. Imagine, a pessoa, não sei como, vislumbra lá algum estoque, algum tipo de produto lá, e aí monta a loja com estoque errado. Isso sim é uma furada. Gente, para montar a tua farmácia, se você tem pouco dinheiro para investir, você não pode errar. Então você tem que seguir, traçar ali um método, que já foi comprovado para você seguir na sua farmácia. Porque senão, esse seu dinheiro vira fumaça, é todo queimado. Então você precisa compreender isso. Tem que ter um método, tem que estar ali um passo a passo ali para trilhar, senão você queima seu dinheiro todo. Ao invés de você achar que está montando a farmácia, que vai se dar bem, você está entrando em enrascada, porque você começa agora a ter mais prejuízo do que lucro, beleza? E Marizão fala assim, Thiago, eu estou com 30 mil para montar minha farmácia, mas com essa pandemia tá tudo ficando mais caro. Agora estou na dúvida, esse 35 mil vai dar para montar minha farmácia? Pois é, Marizão, eu estou te ensinando aqui agora com 30 mil reais, tu tem 5 de sobra aí, tá bom? Então, segura os 30 e reserva os 5 e você vai entender, lá no final eu vou te dar um passo, como é que você faz para você já iniciar esse seu processo, beleza? Tá bom? Juliana, aqui na minha cidade só aparece farmácia, até hoje não fechou nenhuma. Pois é, gente, precisa sim ter o passo, você precisa
traçar dentro de uma estratégia, tá bom? Você precisa compreender isso. É possível sim você montar, agora tem que ter um passo, uma estratégia, beleza? Show de bola! E aí, um outro erro que as pessoas fazem na hora de montar a farmácia é comprar um mix muito grande sem perspectiva de venda. A pessoa não sabe nem o que vai vender, a pessoa não sabe quanto vai vender, quanto vai faturar, e aí pega e compra um mix grande e nem sabe o que fazer. Isso também, gente, é muito errado. Você não pode cair nessa. Então, verifica um mix adequado para você. Tiago, eu não sei como é que faz esse mix. Pois é, para você ter ideia, eu vou te dar uma pista hoje aqui, certinho? Eu te explico lá no meu curso como montar farmácia, todo o passo do mix, mas aqui eu vou te dar uma pista para você já compreender, para que você não fique aí desesperado, desesperada nessa live, tá bom? Beleza? Outra coisa que a pessoa faz errado, mas isso aqui é muito errado mesmo, é muito mesmo. Não estuda o público. Então a pessoa quer montar loja, aí eu pergunto assim, me fala uma coisa, como é teu público lá? Hã? O quê? Como? Tem público na minha farmácia? Não, a farmácia é privada, não é público não é do SUS não. Calma, gente, você precisa conhecer o seu público, precisa conhecer quem mora lá, quem tá lá, quem você vai atender. É interessante você conhecer. Lembra? No início dessa aula eu perguntei assim, gente, quem é novo aqui e quem já é fera, quem já é bicho? Então, pessoal, eu sou novo, olha, eu sou bicho, eu sou novo, eu sou bicho. Pra quê? Pra eu te conhecer, pra eu entender como é o meu público aqui. Por quê? Se todo mundo já é bicho, eu já sei que o pessoal já estudou e aí eu pulo algumas etapas. Mas quando eu vejo assim, ó, tem algum novato, então a gente vai dar uma seguradazinha, dar uma reduzida. Inclusive, os novatos aí, se eu estiver falando muito acelerado, me fala, Thiago, tá muito acelerado, que eu dou uma segurada, uma acalmada, tá bom? Que normalmente a gente faz essa live aqui em 1 hora, então eu preciso dar uma corrida, porque é muito conteúdo, senão não vai caber. E é por isso que eu trago a semana da montagem de farmácia, que é um tempo mais amplo. Eu vou ter aí em torno de umas 2 horas pra gente bater um papo melhor. E é por isso que você tem que estar inscrito na semana da montagem da farmácia, beleza? E outra coisa errada que a pessoa faz na hora de montar a farmácia, gente, é não avaliar a concorrência. Você precisa compreender com quem você está competindo, quem é que está ali do seu lado, quem é que você está lidando ali, tá bom? Então, entenda isso, você precisa também conhecer quem está competindo contigo, beleza? Show de bola? Gente, até aqui eu tô sendo claro, me fala aqui, ó, se eu tô sendo claro, você bota assim, ó, bem claro. Se eu não estiver sendo claro, você bota assim, ó, desentendido, tá bom? Então, se eu estiver sendo claro, você bota assim, ó, bem claro, para eu entender que você está aqui comigo, que você está entendendo, que você não está às quase 9 horas da noite aí surtando, tá bom? Para eu entender que você, não, Thiago, realmente eu tô pegando o ritmo aqui, tá bom? Então, Luiz, bem claro, Leinara, bem claro, show de bola. E se eu não estiver sendo claro, gente, só botar assim, ó, desentendido, que aí eu dou uma segurada aqui e a gente revê alguns pontos aqui, tá bom? Só pra você não sair daqui com dúvida, você ficar aqui bem esclarecido. Então, Lúcia, bem claro, o Hilda Nunes, bem claro, beleza? Sinira Melo, Thiago, esses 30 mil cobram despesas fixas? No instante a gente vê. Everson, bem claro, Neide, bem claro, Gederson, bem claro, Sinira de larva, beleza. Rapaz, Sinira tá em todo lugar, tá aqui no Facebook, tá aqui no Instagram, eita, beleza, acompanhando a mil, show de bola. Laírton Furtado, bem claro, Geordano, bem claro, show, beleza. Então, já que vocês estão me entendendo, Rosilane, bem claro, Kleberson, bem claro, show de bola. Então, já que vocês estão me entendendo, vou dar continuidade, certo? Então, a gente já viu o jeito errado que você não deve fazer de jeito nenhum, mas agora eu vou te falar como é que você deve proceder para montar a sua farmácia, certinho? Um jeito que você vai executar para montar a sua loja de pequeno porte com 30 mil. Primeiro, gente, é você conhecer o público da região. Você precisa entender quem é que você vai atender. Qual é a pessoa que você vai lidar? A pessoa que você vai dar bom dia. Você vai dar para ela um bom dia ou vai falar para ela, oi, seu Zé, bom dia. Então você precisa entender como é esse seu público, tá bom? Para quê? Para que você já apresente, na hora que você for treinar a sua equipe, já deixe ela treinada para esse público. A abordagem para cada público requer uma abordagem específica. Para você ter ideia, se eu perguntar aqui, todo mundo vai negar, certinho? Porque eu já conheço o público. Então, os homens, né? Eu sei que aqui nessa aula de hoje ninguém faz isso. Os homens que chegam na loja para comprar
um azulzinho, certo? Se tiver mulher no balcão, não pede nem a pau. Então, se eu chego numa loja que eu vendo muito azulzinho e eu só boto mulher no balcão, aquelas vendas vão despencar. Então, por isso, é um dos motivos, né? Para que você entenda o seu público, para você atender ali bem o seu público, para que você possa trazer o maior conforto possível para seu público. Então, por isso você precisa entender quem é que está lá na sua região, para você saber a abordagem. Poxa, eu vou botar só mulher no balcão, eu vou botar mulher e homem, eu vou botar só homem. Qual é a estratégia que eu vou trazer para eles? O que é que eu vou chegar e ensinar para eles? Quais serão a capacitação que eu preciso dar para eles? Então, tudo isso é depender do seu público. Tiago, quais produtos eu vou trabalhar na minha farmácia? Então, tudo isso tem a ver com o seu público. Por isso é tão importante que você conheça o público da região que você vai colocar a sua farmácia. Por quê? Porque, como eu falei, 30 mil reais, gente, é um valor que dá para você montar, mas não é aquele valor, legal, é um valor ótimo. Não, você não pode errar, porque 30 mil tá bem tênue ali, ó. Se você der qualquer falha, já era, despenca, tá bom? Então você precisa compreender isso, você precisa deixar ali, ó, bem amarradinho tudo. Tem que ter a metodologia apropriada, tem que estar ali seguindo passo a passo ali certinho e não pode errar nesses detalhes, tá bom? Então, o outro jeito certo que você tem que fazer para você montar a sua loja, conseguir montar a sua farmácia aí com 30 mil é comprar produtos de curva A. Tiago, que danada é esse? Existe basicamente, gente, 3 curvas, A, B e C. O pessoal pode falar curva H, curva D, mas esquece. Bota a curva ABC. Curva A é chamada lei do Pareto, né? 80-20. Então, 80% do seu faturamento está nessa curva A. Então, e isso representa 20% do seu estoque. Quer dizer que poucos produtos te dão a maior parte do faturamento de sua farmácia. Se você, na hora que está montando sua loja, com pouco recurso ali, você não focar nisso e você comprar produtos da curva B, curva C, o que acontece? Você não consegue manter sua farmácia de pé, porque os produtos que o seu pessoal, que a sua clientela vai procurar, não vai encontrar na sua farmácia. Por quê? Porque você quis focar em outros produtos. Então, se você está começando aí com um valor baixo, foca em produtos da curva A. Produtos da curva A tem que ser regra. Foca sempre aí, ó, produtos da curva A, produtos da curva A, produto da curva A, certinho? Você não pode errar nesse quesito, senão você vai queimar dinheiro, beleza? Tá aqui comigo? Então vamos seguir, certinho? Pegou papel e caneta e o barco já tá seguindo, certo? Outra coisa, o jeito certo que você precisa para montar sua loja com 30 mil é você avaliar a sua concorrência. Tiago, como assim? Entenda o que é que sua concorrência te dá. Por exemplo, Tiago, eu tô aqui na minha farmácia, a minha concorrência do lado, o cara rasga preço. O cara rasga o preço. Rasga mesmo. Tem como você concorrer com preço com ele se tu tá entrando agora, uma farmáciazinha pequena, com pouco dinheiro para investir? Me diga aí, uma farmácia pequena, com pouco dinheiro para investir, consegue brigar com preço com outra farmácia que já está no local? Me fala que se você acha que sim, bota assim, ó, sim. Se você acha que não, bota assim, ó, não, tá bom? Uma farmácia pequena que está começando agora a montar, está com 30 mil aí para montar, está bem apertadinho o orçamento, consegue brigar com preço com uma farmácia que já está estabelecida no lugar? Manda aí para mim o que é que você acha. Se você acha que sim ou você acha que não consegue. Então, Thaís disse que não consegue. Daiane Moraes, Mores não, Nanda não. Lailton não consegue. Luiz, não, mas com atendimento sim. Tiago Leão, difícil. Igor Andrade, sim. Tarsila, sim. Everson, não. Nestor Figueiredo, acho que depende do produto. Geordano, sim. Wilda, não. Lúcia, sim. Tarsila, tem tantas farmácias abrindo. Dalia, não. Pois é, gente. Você que está começando agora, Abelardo, sim. Karima, sim.
Márcio, Igor, não. Juliana, talvez com um produto para chamar, talvez sim. Pois é, então vou chegar aqui, ficou bem dividido, né? Sim, não, mas o não tá prevalecendo. O que é que acontece? Quando você tem aí 30 mil, só 30 mil para montar a loja, é um valor muito pequeno, é um valor pequeno. Não dá para você bater de igual por igual com o concorrente. Então você precisa fazer o quê? Diferencial. Por isso que você tem que conhecer ali a sua concorrência. Por quê? Se o vizinho do lado, ele rasga no preço, mas como, acho que foi Everson que citou aqui, mas o atendimento dele é ruim, Luiz Campos, mas o atendimento dele é ruim, o que é que você faz? Foca para você ser o melhor atendimento, porque o cliente que não tiver preocupado tanto com o preço, mas sim em ser confortável no atendimento, ele vai para você, tá bom? Então não dá para você brigar aí de igual por igual quando você começar a ir com preço, então não caia nessa onda. Existem outras coisas, outras formas que você consegue brigar. E como é que você entende isso? Quando você avalia a sua concorrência. Por isso que é importante. O jeito certo de você montar sua loja aí com 30 mil reais é conhecendo a sua concorrência. Tem que conhecer a sua concorrência, beleza? Aí você fala assim, Thiago, atendimento é tudo. Tarsila, atendimento, fidelização, promoção e farmacêutico que sabe prescrever e indicar. Pois é, então você precisa compreender tudo isso, que você tem que focar em produtos de curva A, você tem que conhecer o seu público e conhecer a sua concorrência. Tem um camarada que já é um livro bem antigo, Arte da Guerra. Ele fala assim, olha, todas as batalhas que eu enfrentei, que eu não conhecia a mim, quando eu não conhecia a mim nem meu inimigo, de 100 batalhas que eu enfrentar, 100 eu vou perder. Mas, se por outro lado, eu me conheço, mas não conheço o inimigo, de cada 100 eu vou ganhar 50 e perder 50. Mas, por outro lado ainda, se eu me conhecer e eu conhecer o meu inimigo, de cada 100 batalhas que eu enfrentar, eu vou ganhar a 100. Então é isso que você precisa fazer aqui. Conhecer o seu público, você está se conhecendo a sua loja, sabendo se estruturar para ele, focando em produto da curva A, você está se conhecendo, pô, tô sem dinheiro, eu estou começando aí com um valor bem baixinho. Então o que é que eu preciso fazer? Focar em produtos que dão um giro alto. Por quê? Porque o caixa é oxigênio do negócio. Se eu tiver dinheiro, eu consigo manter minha loja. Se eu não tiver dinheiro, eu não consigo manter. Então você precisa aí focar nesse produto de curva A. E depois você avaliar quem está brigando com você ali. Avaliar a sua concorrência. Para quê? Para você compreender. O pessoal botou assim, Thiago, eu vou botar um produto chamativo. Isso, você bota um produto chamativo, mas entenda que na outra semana a concorrência vai pegar aquele mesmo produto e ver que se ela estiver perdendo venda, ela bota mais baixo que você ainda. Então, briga por preço para quem é pequeno. É complicado entrar nessa área. Então a gente já promove outras coisas, já avalia o que é que seu concorrente peca aí e já faz uma outra coisa para melhorar a sua venda aí. Tá bom? Show? Então, Márcia botou assim, Thiago, a maior característica da farmácia do bairro diferencial é atendimento. É uma das características, sim. É um atendimento, não só de bairro, mas qualquer lugar. Quando você é mal atendido, possivelmente você só volta se não tiver jeito. Tá bom? Everson, aqui é muito quente o ambiente. Vale a pena deixar a farmácia fechada e colocar ar-condicionado para dar melhor conforto aos clientes? Nas farmácias próximas não tem. Tiago, pretendo abrir uma farmácia do bairro com 50 mil, só de mix de medicamento. Beleza. E aí, gente, o pessoal tá falando aqui algumas dúvidas que não são dessa aula de hoje, tá bom? A gente vai esclarecer essas dúvidas depois, certo? Se der tempo, a gente joga essa dúvida final, você me fala aqui. Mas se você tiver dúvida sobre montar farmácia com 30 mil, manda aí que a gente esclarece, tá bom? Não tem experiência, não sou farmacêutico. Ronan Maciel Miranda. Pois é, Ronan, então se inscreve aí na Semana da Montagem de Farmácia que a gente explica aí como é que você monta a sua loja aí. Show? Sou assistente social, trabalho no Hospital Regional de Miracema do Tocantins e num hotel na minha cidade. Fica a 25 km de Marotem. Queria montar uma farmácia, tenho 30 mil. Pô, então essa live aí entrou como uma luva pra você, né? Não é verdade? Pois é. Então, gente, agora o passo que eu vou te falar aqui para que você já comece aí a implementar a sua farmácia, tá bom? Para você já começar a implementar esse seu sonho, para esse sonho já ir se
transformando em realidade, certinho? Então, esse passo eu dividi aqui em 5 etapas. A primeira etapa é a seguinte: você precisa traçar o perfil do público, certo? Eu ensino lá no meu método, a gente ensina como é que traça certinho esse perfil, mas aqui eu vou te dar uma pincelada aqui para você já compreender basicamente como é isso. Então, você usa 3 marcadores: idade, sexo e renda. E aí você já traça, já tem uma ideia boa da sua clientela, tá bom? Então, idade, sexo e renda. Desse valor que você tem para montar a sua loja, você reserva 20% para gasto. Então, 20% você não usa para nada. Separa 20%, faz de conta que você nem sonha, nunca viu esse dinheiro. Então, deixa separado lá esse dinheiro, beleza? Então, esse dinheiro aí, 20%, você já deixa separado. Show? Pronto. E aí, desse valor, 60%. Então, 60%, mais da metade, é isso mesmo, 60% você vai investir na compra de medicamentos. E aqui é que está o grande pulo do gato. Se você, por exemplo, vai investir um valor maior do que esse, foca nos produtos, tá bom? Mas aqui, como você tem aí 30 mil, 60% você já foca para comprar medicamentos, para comprar produtos, tá bom? Independente do valor, independente do porte da sua empresa, é em torno de R$2.000 que você vai gastar com documentação. Esse 2.000 aqui é uma conta de padaria, que pode variar a depender da cidade, tá bom? O valor da taxa da vigilância, o valor da JUSEB, o valor que o contador vai te cobrar para abrir a loja, então vai variar, mas vai ficar em torno aí de R$2.000, certinho? E o restante você joga para estrutura. Então, tem lá 30 mil, tirou 2, documentação, desses 30, 20% já é reserva, 60 medicamento, o que sobrar é estrutura. Então você vai adequar a sua estrutura ao valor que você tem disponível no momento. Não sonha lá em botar uma estrutura gigante e depois deixar prateleira vazia, não. Foca primeiro nos produtos e depois pensa na estrutura. Beleza? Tiago, no seu curso tem a descrição do mix de lista A? Tem sim. Lá na verdade eu te dou um mix para você já começar, você já verifica aí, tá bom? Esse mix. Show de bola? Josi botou quanto? Não entendi, Josi. Completa a pergunta aí, tá bom? Igor Andrade, dá para montar uma farmácia com 30 mil? Igor, dá, Igor. A gente tá aqui. Eu já te dei o passo aqui que você deve fazer para montar essa sua loja com 30 mil reais, tá bom? Beleza? Márcio Igor, farmacêutico, pretendo abrir uma farmácia de bairro com 50 mil só de mix de medicamento. Show de bola, isso aí. Everson, Tiago, é um ambiente... Os 30 mil, Tiago, está incluso o capital de giro? Aí é que está o segredo, Tiago. Tiago Leão que está perguntando isso, aí por isso que eu tô falando Tiago. Aí é que está o segredo. O que é que acontece? Quando você monta a sua loja, a gente, lá no curso eu te falo certinho como é que tu deve fazer, né? Eu te dou a estrutura certinho aí quando você não tem dinheiro e tal, mas enfim, eu vou te dar uma pincelada aqui rapidinho. O que é que você faz? Esquece esse negócio de capital de giro. Tu montou com 30 mil, tu quer sobreviver. Então, tu vai montar o teu capital de giro ao passo que a loja for abrindo, que a loja for movimentando. Pra ter ideia, quando eu comecei minha loja, eu tirava o dinheiro, o valor que eu tinha de noite do caixa para comprar produto para abrir a loja no outro dia. Então, depois com o tempo que a gente veio trazer esse capital de giro, e é isso que a gente faz. O ideal, se eu botasse aqui os valores ideais para você montar a sua loja, gente, muita gente aqui ia desistir. E o objetivo não é isso, é você compreender que você consegue sim, desde que você tenha o suporte adequado, desde que você tenha a metodologia adequada, desde que você tenha o conhecimento adequado, você consegue montar com pouco dinheiro e você vai investindo esse outro valor mês a mês, ampliando todo o seu volume, e aí sim, tipo a Lohane aqui, como eu te falei, minha aluna, começou ali com 27 mil e depois foi ampliando o mix, hoje ela já tem aí em torno de 90 mil de faturamento mensal, beleza? Então é isso que a gente ensina para você. Você pode abrir pequeno e já ir escalando a sua farmácia. Show? É melhor montar uma ou comprar uma pronta? Tenho receio por causa do CNPJ, vai chegar uma dívida de 5 anos atrás. A gente vai essa semana falar sobre esse tema, beleza?
A gente vai falar sobre esse tema aí essa semana. Então, fica aí comigo nessas aulas que a gente vai falar. Tiago, Leone, eu tenho 16 anos de balcão e quero abrir uma farmácia para mim até o final do ano. Show, Leone, então venha para a semana da montagem da farmácia que eu vou te falar lá como é que você faz, tá bom? Tiago, qual a porcentagem do faturamento para funcionários? Eu não entendi a pergunta. Everson, Tiago, aqui é muito quente o ambiente, vale a pena deixar a porta da farmácia fechada e colocar ar-condicionado para dar um melhor conforto para os clientes? Não. Bota uma cortina de ar. Uma cortina de ar já faz com que a porta fique aberta e o ar jogando para baixo impede a troca entre o ambiente quente e a tua loja ambiente frio. Então a porta fica aberta e geladinha a loja, tá bom? Beleza? Minha farmácia vai ficar do tamanho de dispensação, quanto de estrutura, a gente já falou nessa aula, depois corre lá, quando a gente terminar a aula, volta um pouquinho, tá bom? Exemplo de medicamento da curva A, Dorflex. Medicamento de curva A, Dorflex. Minha drogaria vai ficar do tamanho da dispensação, capital de giro, 20% do capital social. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de teoria sem prática não existe, beleza? Capital de giro é os seus medicamentos, é os seus produtos, é o que você tem ali para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro na sua farmácia, beleza? A gente tem um valor imobilizado que a gente não consegue tirar, que está lá os imóveis, computador, tem o valor que você compra os seus produtos e tem um valor extra. Esse valor extra, na verdade, a gente chama de capital de giro, é aquilo. Por exemplo, eu vendo 30 mil, eu preciso comprar 30 mil de mercadoria no mês na minha farmácia. Então, eu preciso ter 30 mil de mercadoria, de capital de giro, porque se eu não vender nada na minha farmácia, eu tenho como pagar aqueles produtos. Beleza? Então, capital de giro, basicamente é isso. É uma conta de padaria, mas basicamente vai ser isso aí. Não tem nada a ver com porcentagem do capital social, até porque tem gente que bota lá, capital social, 10 mil reais, e tem 500 mil de estoque. E aí, aí quer dizer que o capital de giro dele seria 5 mil reais? Impossível, tá bom? Então, esquece esse negócio de teoriazinha aí, que capital tem que ser isso e tal, porque os termos que o pessoal usa lá na teoria é diferente do que a gente faz aqui efetivamente na prática, que é ajudar vocês a montar a loja de vocês, tá bom? Beleza? Tiago, é um tamanho bom? Não entendi. Tiago, qual o melhor valor para montar a farmácia com a lista A? Lista A ou curva A? Veja aí. Qual para saber quanto posso gastar com funcionário, balconista, contador, papapá? Isso não é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Nossa aula é você montar com 30 mil. A gente vai ter outras aulas, então vem para a semana da montagem de farmácia que a gente já explica e esclarece todas essas dúvidas, tá bom? Beleza? Então, só para falar para vocês, se inscrevam na semana da montagem da farmácia, tá bom? Que a gente vai estar aqui semana que vem e a gente já tem muito mais tempo para isso, já vou reservar bem mais tempo aqui para que a gente possa esclarecer essas dúvidas de vocês, certo? Vem lá. Na semana que vem, da semana da montagem de farmácia, eu também vou explicar para vocês, tá bom? Como é que eu vou abrir a inscrição de meu curso e vou ter, para vocês que participaram da semana da montagem de farmácia, vai ter uma condição muito especial, então já se prepara aí, certo? E amanhã a gente vai fazer a live às 16 horas. Tiago, eu não vou conseguir 16 horas, eu vou deixar gravado e aí você assiste depois, tá bom? Então, mas se você quiser assistir comigo aqui ao vivo, reserva na agenda de vocês aí às 16 horas para ter live. Quarta-feira a live vai ser às 20 horas e na quinta-feira eu vou fazer uma live só aqui no Instagram às 21 horas, tá bom? Vai ser lá com o meu colega Demison do Guia do Balconista, certinho? Então eu vou fazer a live com ele aí às 21 horas da quinta-feira, beleza? Igor, Tiago, a curva A, qual o melhor valor para montar a farmácia com a curva A? Esse valor eu te falei, tá aqui na live, dá uma volta lá depois, certinho? Volta na aula depois quando terminar aqui e vocês vão ver lá, tá lá a porcentagem certinha que eu expliquei, beleza? Tiago, eu sou farmacêutico, mas sempre penso que devo pegar a experiência antes de abrir minha farmácia. Claro! E a experiência você pega onde? Pega com quem já fez. Quando eu chego para você e eu digo, olha, eu tenho meu curso aqui,
esse curso meu é a minha experiência que eu jogo pra você, é só o meu filé que eu trago pra vocês, tá bom? Beleza? Então, gente, eu quero parabenizar vocês por estarem comigo aqui até agora. Deus abençoe vocês enormemente. A gente se vê amanhã, 16 horas. E quarta-feira, 21 horas, 20 horas, quinta-feira, 21. Valeu? Um forte abraço, Deus abençoe vocês enormemente. Até mais. Tchau.